Bom, eu queria dar meu boa tarde a todos e a todas. Nós vamos fazer uma mesa sobre... A gente chamou de incertezas críticas, né? Então, eu estou aqui com Francisco Eduardo Pires de Souza, que é do BNDES, assessor da diretoria das áreas de planejamento, gestão de risco e pesquisa econômica. Francisco José Araújo Bezerra, que é do BNB, superintendente do ETN, que já foi muito falado aqui pela manhã. Marcelo Terrazas, que é da Caixa, consultor da presidência. Paulo Roberto Rodrigues Evangelista, que é da Eletrobras, assessor de planejamento estratégico. E Rômulo do Couto Alves, que é da Petrobras, mestre em economia e da área de estratégia corporativa, gerente de inteligência competitiva. Eu vou rapidamente fazer uma introdução, primeiro agradecendo a presença deles e a disposição de participar dessa discussão nesse momento, explicar para vocês um pouco a finalidade dessa mesa, como é que ela surgiu, e depois qual é a dinâmica que a gente vai trabalhar. A finalidade é contribuir para pensar o Brasil do futuro. Essa aqui foi a ideia inicial. Vamos montar uma mesa com quem está pensando o futuro. Então, o propósito da mesa é esse, né? E a gente pensou muito, por onde a gente pega? Então, nós resolvemos mobilizar os patrocinadores do centro. Todas essas instituições que estão aqui patrocinam a existência do Centro Celso Furtado. E dentro dessas instituições, as pessoas que trabalham com esse desafio de pensar o futuro das suas diversas áreas de atuação. E a nossa ideia era instigar um debate usando palavras que são importantes. Insistir na palavra planejamento, né? E a definição mais importante de planejamento que eu conheço é a mais simples. É a que nos dá Carlos Matos. Ele diz que o planejamento é a reflexão que antecede a ação. Né? Nada mais simples e mais profundo do que essa frase. E a palavra estratégico, porque a ideia era a gente pensar futuro. Né? Então, insistir também numa leitura do futuro do Brasil. Nosso objeto de preocupação é o Brasil. A ideia era que a gente fizesse isso atento às conquistas recentes e às potencialidades do país, que são as nossas forças, mas também olhando para as nossas fragilidades e com um olhar também nos bloqueios, aquilo que a gente não consegue mudar no Brasil. Né? Sem esquecer, claro, o contexto mundial. Quem trabalha nessa área tem sempre uma reflexão sobre o contexto mundial. E, portanto, o nosso objetivo é esse, estimular que vocês participem de uma reflexão que eles fazem sobre o futuro. Não é? Celso Furtado, um dos seus últimos livros, A Construção Interrompida, né, ele volta a dizer que o Brasil é um país em construção, é uma nação em construção, né, o que abre muitas possibilidades quando a gente pensa essa proposta dele. Ele mostra que a gente tem um grande potencial, foi capaz de construir elementos importantes de unidade, né? Às vezes a gente lê os historiadores e fica pensando como é que a gente foi mesmo capaz de construir esses elementos fortes de unidade do país. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande fragilidade, que é a desigualdade. A desigualdade social, principalmente, e a desigualdade regional. Então, para ser uma nação
Esse é um grande desafio, né? Como é que consolida uma nação que é herdeira de tantas fraturas dentro dela. Então, isso é um ponto de partida que a gente considerou importante. Por isso, tem algumas certezas quando a gente olha para frente. Uma certeza é essa: a gente tem um grande desafio no Brasil, que é desmontar o que eu chamo de máquinas de gerar desigualdade. Tem algumas maquininhas de reproduzir desigualdade que foram se instalando ao longo do tempo e que a gente tem uma grande dificuldade de desmontar, né? Eu vou citar 3 que eu considero importantes. Primeiro, a baixa qualidade da educação em geral e da educação fundamental em particular. Ela é portadora desse germe de geração de desigualdade social com muita força, não é? Porque ela discrimina na entrada. Quem consegue entrar numa escola boa tem um determinado percurso, e quem não consegue precisa enfrentar muitos desafios. Então, quebrar essa estrutura de geração de desigualdade no primeiro momento da vida das pessoas continua sendo um desafio importante. A segunda é o nosso sistema tributário, que é outra maquininha de gerar desigualdade. Nossas elites empresariais gostam muito de destacar a carga tributária, o tamanho da carga tributária. Tem um tal de impostômetro, né, que é para chamar atenção para o número. E, na verdade, o nosso problema não é o número, é a composição da carga tributária de um lado e o perfil do gasto do outro, né? Aí a gente tem um problema também importante, porque o Estado cobra mais de quem ganha menos e cobra mais de quem produz do que de quem especula, né? Então, introduz uma deformação também na base, que é muito complicado para a gente pensar como é que consegue passar disso, né? E a terceira que eu escolhi é as estruturas que favorecem o rentismo e o patrimonialismo, que são 2 heranças também pesadas da sociedade que foi construída no passado, né? Elas estão muito arraigadas, principalmente nas elites, parte grande das elites do país. São exemplos que não esgotam as nossas maquininhas de desigualdade, mas elas, ao mesmo tempo, sinalizam para alguns desafios estratégicos do país, né? Então, a proposta da mesa é essa, assim, olhar para o Brasil, ver os avanços, ver onde a gente está bloqueado e pensar o futuro, né? E nós usamos esse conceito de incerteza crítica, porque o pessoal que trabalha com essa ideia de futuro e tentando construir alternativas de trajetória, eles trabalham com esse conceito, que é muito interessante, né? Onde é que estão mesmo as nossas dúvidas, né? Esse conceito de incerteza crítica, eu acho que ele é um conceito estimulante para abrir a nossa discussão na tarde. E aí a gente escolheu os nossos patrocinadores, que são de setores muito estratégicos da vida do país, né? Não é à toa que eles também estão aqui. Eles representam também setores muito estratégicos para o futuro do país. Então, a ideia é que eu passe a palavra a cada um durante mais ou menos 20 minutos, né? Alguns eu consegui falar por e-mail e dei o prazo, e outros não consegui. Então, eles teriam 20 minutos e depois a gente abriria um tempo para a plateia, tá? Então, vou seguir um pouco a sequência da esquerda para a direita para dar sorte, né? Aí tu te apresenta e eu vou marcar o tempo, tá?
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rômulo Alves, sou da Petrobras, trabalho na área de estratégia corporativa e já há algum tempo trabalhando com cenários dentro do processo de planejamento estratégico. Conforme a professora Tânia Bacelar colocou aqui, a minha função dentro da Petrobras é pensar os futuros possíveis. Então, a gente já há algum tempo já vem de forma sistematizada trabalhando dentro do planejamento estratégico com a ferramenta de cenários, certo? Que nos permite pensar esses futuros, né, através efetivamente das incertezas críticas, né, que vão moldar futuros diferentes. Né? A gente trabalha sempre com essa ideia. A única coisa que a gente conhece do futuro é que a gente não sabe como vai ser. O que a gente tem efetivamente são possibilidades de futuro e a gente procura explorar essas possibilidades diante até do papel da empresa dentro da economia brasileira, até da economia da América do Sul, certo? E também da sua forte carteira de projetos. Certo? Carteira essa que tem maturação em 5, 10, 15, 20 anos. Então, só para chamar a atenção de vocês, o nosso horizonte de cenários, né, na Petrobras atualmente ele vai até 2030. Os cenários foram feitos em 2009 e lá nós destacamos já algumas incertezas críticas, né, pensando sempre em algumas dimensões. Aliás, antes queria me desculpar, não trouxe uma apresentação aqui, eu vou estar falando, desculpa, pode ficar um pouco enfadonho, eu vou tentar superar isso. Maior desenvolvimento. Bom, um primeiro ponto a destacar é que a indústria de energia, ela não é uma indústria isolada. Claro, né, estou falando algo óbvio, mas é importante a gente pensar nisso, principalmente porque alguns das suas variáveis principais, como por exemplo o preço de referência do óleo, ele é formado no mercado internacional. Então, antes de pensarmos em incertezas especificamente para o Brasil, a gente tem que olhar como esse ambiente, né, internacional afeta a indústria de energia e afeta o país também. Até por força da própria hierarquia mundial, né, da posição do país, né, dentro dessa estrutura hierárquica e como ele pode reagir frente a isso. Então, um primeiro ponto, né, que chama atenção, nosso ver, é a questão da estabilidade da economia mundial, né, e os impactos que isso pode ocasionar. Quer dizer, a gente teve a crise de 2008, certo? De forma mais acentuada, em 2009, né, houve a princípio uma percepção de que poderia sair rápido, e hoje o que a gente vê é que uma certa dificuldade, principalmente de alguns países, em se recuperar dessa crise, notadamente, por exemplo, a Europa, certo? Então, em função desses aspectos, a gente tenta pensar quais as possibilidades, diante até de dificuldade, né, de retomada de crescimento, né, um crescimento sustentado, né, quais as possibilidades que poderão advir em termos de condução de política econômica. Por exemplo, que isso afeta efetivamente relações entre países, certo? Só ver o fato de questões associadas à política econômica norte-americana e seus impactos, né, sobre a economia brasileira, por exemplo, a taxa de câmbio. Então, isso afeta relações entre países, afeta decisões de investimento, né, e, por conseguinte, afeta a indústria de energia também, certo? Então, questões calcadas em que termos, melhor colocando, nós vamos ter, no que diz respeito à condução da política econômica, né? Política econômica mais coordenada em termos da política macro, política setorial, a questão da própria participação do Estado nesse processo, como é que a gente vai pensar? É uma discussão mais de longo prazo, é uma discussão de que ou o Estado mais centrado numa questão mais curto prazista, certo? Estado é uma intervenção em que termos, em que aspectos, né? Como é que a gente usa, inclusive, as empresas estatais nesse processo, no caso brasileiro, certo? Como vai se dar a questão dos objetivos de política econômica, né? Por exemplo, são os objetivos calcados, né, no modelo de metas de inflação e todas aquelas questões associadas a esse modelo em termos de condução de política econômica, ou se esses modelos vão ter outros objetivos, certo? Então, eu acho que o primeiro aspecto para a gente pensar, né, em termos das incertezas para o Brasil, né, é a gente pensar também como vai se dar a condução, quais as mudanças que a gente espera ter em termos, né, daquilo que a gente costuma chamar lá de dimensão da intervenção em termos de política econômica, né, lá dentro da Petrobras, certo? Até mesmo pensar a questão das instituições internacionais, como é que essas instituições vão colocar, ou seja, vão continuar tendo um desempenho, digamos assim, pouco
significativo, né, em termos de coordenação, de conflitos, tanto de política econômica como questões de conflitos efetivamente, né, estrito senso. Então, esses são pontos, né, que nos levam a atores importantes, né, dentro da nossa metodologia lá de construção de cenários. Quando a gente pensa nessas incertezas, a gente tem por trás também atores que são fundamentais para nós analisarmos, né, em termos desses movimentos. Então, é a questão norte-americana, por exemplo. Como é que vai se dar essa questão das mudanças na política monetária norte-americana? A gente já está vendo de parte, só o fato, né, de você especular sobre a questão da redução, primeiro da redução dos estímulos monetários, e agora a nova especulação é sobre a questão do aumento dos juros, né, da taxa básica, do Fed Funds lá dele, né, e seus efeitos também nas taxas de longo prazo. Como é que isso vai impactar a questão do câmbio, né, a volatilidade em termos de câmbio, e isso é claro que impacta também em termos de planejamento dentro das empresas, certo? Então, o primeiro aspecto é a gente pensar também, né, na recuperação desse ator, como vai ser a recuperação desse ator, né, até porque os problemas estruturais na nossa visão, né, os problemas estruturais da economia americana, basicamente não foram enfrentados de forma significativa. A gente continua com um modelo de desenvolvimento financeiro, um modelo de gestão de política econômica, essencialmente financeiro, que a gente tem visto em termos de dados, né, que tem saído agora, tem comprimido efetivamente a renda do trabalho, o volume do trabalho, tanto quando a gente pensa em termos funcionais, quanto a gente pensa em termos pessoais, distribuição funcional pessoal. Outro ator importante também para a gente é a China. E aí a gente tem um outro elemento, né, presente nos cenários, além das incertezas, são as tendências consolidadas, né, no nosso processo de elaboração de cenários, né. Acho que a gente vai falar do método nosso lá, né, uma das tendências que a gente percebe é a questão da China, aumento de participação no PIB, aumento de urbanização, né, investimentos alocados em infraestrutura, até a mudança em termos de padrão, né, de produção, padrão de desenvolvimento. E isso leva a uma série de aspectos na economia mundial e, por conseguinte, também quando a gente olha a indústria de energia. Há uma série de questões, há uma série de incertezas que são colocadas para esse setor. Por exemplo, a questão de como a população chinesa vai assimilar, ou não, né, a questão de um padrão de consumo das economias avançadas. Isso tem implicações fortíssimas em termos do consumo de energia, de fontes de energia, como consumo de uma série de produtos. Claro, quando você fala em produtos tanto bens duráveis, bens não duráveis, isso impacta também a questão de energia. Então, outro aspecto que a gente tem que pensar, até como isso vai acabar impactando o país, né, como vai acabar impactando o Brasil, né, e por conseguinte todos nós. Porque esse movimento é um país de porte significativo, que afeta efetivamente o jogo de poder global, né? A gente tem estudado lá na empresa bastante o que está por trás efetivamente dos movimentos da China. Então, isso está avançando só em termos comerciais, se vai além, né? Vai uma discussão muito maior, né, em termos de até disputa de hegemonia, né, pegando aquele conceito gramsciano, né, de hegemonia política, efetivamente na economia mundial. Né? Até mesmo pensar no que diz respeito às alternativas em termos da arquitetura financeira internacional. Com o Banco dos BRICS, né, o próprio papel da moeda chinesa. Além disso, a China tem um impacto forte, até por conta do que eu coloquei antes, em termos da matriz energética mundial. Se a gente pensar nesse processo de urbanização, de mudança de padrão de desenvolvimento chinês, isso tem efeitos em termos das fontes de energia, do consumo dessas fontes. A China trabalha fortemente com essa questão de segurança energética, não são só os Estados Unidos. E isso, é claro, vai influenciar bastante, né, a geopolítica mundial, né, no que diz respeito à indústria de energia. A China hoje, isso foi comentado ontem, a China, numa das palestras, mas a China tem avançado bastante, inclusive, em fontes alternativas de energia. Eólica e solar tem sido um dos maiores fabricantes, o maior, se eu não me engano, fabricante em termos de equipamentos. Conseguiu superar até a Alemanha. Então a gente tem China, tem a União Europeia também, que é outro ator fundamental, até por força da sua dificuldade de recuperar um crescimento sustentado e quais os impactos disso em termos de política econômica, né? Podem ter se usado essencialmente política monetária e até então não se tem percebido um efeito significativo. A política fiscal é usada de forma muito tímida,
né, muito mais no sentido de flexibilizar algumas metas e efetivamente isso não tem ocasionado grandes resultados em termos de crescimento. É claro que toda essa situação, todo esse quadro, traz uma série de incertezas, né, para a economia. Eu vou listar algumas delas e tentar aqui concatenar essa lista com desafios que a gente possa pensar para o caso brasileiro. Né? Um dos pontos que a gente chama atenção até, porque nos diz mais presente, é a questão da indústria de energia, propriamente a produção de óleo e gás. Que esse processo também acarreta essa dificuldade de retomada de crescimento, os impactos e os conflitos geopolíticos estão também se acentuando. O que isso acaba ocasionando na indústria de óleo e gás? A gente vê os Estados Unidos se recuperando muito numa indústria calcada onde? Em não convencionais. Certo? Então, é algo que a gente tem que ficar atento também em termos de impactos, né? Ainda somos extremamente competitivos na área do pré-sal, mas é algo que a gente monitora constantemente para ver até onde essas questões podem chegar, principalmente porque temos distorções bem significativas em termos de projeções da projeção da produção norte-americana para o futuro. São questões também associadas à própria geopolítica do Oriente Médio, Norte da África. E até a gente vê países que estavam recuperando a produção, como é o caso do Iraque, hoje convive com um conflito bastante significativo, possibilidade, né, até, mas hoje eu acho que isso atenuou de uma divisão dentro do país. E seus impactos em termos de efeito dominó, né, para outros países da área. Então a gente percebe, né, juntamente com a questão iraniana, a questão nuclear se resolveu, não se resolveu, mas se amenizou atualmente, mas a gente tem também por trás toda uma disputa entre Irã, Arábia Saudita, pela hegemonia entre esses dois países na região, né? E a própria evolução da produção norte-americana calcada em não convencionais, que foi um pulo bastante significativo nos últimos anos, né? De uma produção que se olhava nada significativa, hoje é uma produção bastante razoável. Então tudo isso pode afetar a geopolítica mundial, né? Não só para a área de energia, mas também no que diz respeito ao peso, participação de alguns países que têm essencialmente na renda oriunda do petróleo, aquela renda básica para fazer uma série de gastos sociais, ou até manter determinados, relativizar isso que eu vou falar, mas manter determinados governos, né, de forma um pouco mais perene, certo? Então, é claro que tudo isso se reflete como para a economia brasileira, que a primeira incerteza que eu acho que a gente tem que pensar é a questão de como o governo vai utilizar a política econômica para minimizar esses impactos. Acho que é um primeiro aspecto a levar em consideração. Como é que vai ser a questão da gestão da política fiscal? Em termos da utilização das receitas e despesas do governo. A professora Tânia acabou de falar sobre essa questão do sistema tributário, né? Até a forma como esse sistema às vezes pune de maneira desigual, retomando aqui a frase, não vou usar esse termo pune de maneira, mas ele trabalha de forma desigual com alguns cidadãos, né, em detrimento de outros. Como é que se usa a questão da política cambial? Tem sido objeto de várias mesas, e das mesas que eu participei tem sido objeto de discussão também, né? Sobre o subvalorizado, necessidade de recuperar o câmbio ou não. Certo? Então, é um primeiro ponto, né? Como conduzir a política econômica frente a esses problemas, frente a essas questões que são conjunturais hoje, mas que podem se perpetuar durante um tempo maior. Até como eu apontei, em alguns casos não se atacou efetivamente, não se atacaram questões estruturais, efetivamente. Certo? É claro que isso também impacta no que diz respeito à utilização da energia, né? A gente tem o pré-sal, efetivamente, né? O Brasil tem o pré-sal. A Petrobras desenvolvendo pré-sal já é uma realidade, mas também a gente tem avançado, ainda que timidamente, dentro da matriz energética brasileira, é uma das, digamos assim, é uma das mais diversificadas. Então a gente tem avançado na parte das renováveis, inclusive na eólica e solar. Tem trabalhado bastante, eólica onshore já tem algo razoável, né, que as turbinas são instaladas em terra firme, né, e a offshore, que a gente está tentando crescer, essas em alto mar, né, efetivamente são mais eficientes, né, você tem menos limite à força dos ventos do que a onshore. Então, esse é outro aspecto também que a gente pode avançar.
A questão dos biocombustíveis também é outra questão que a gente tem que pensar, e acho que em termos de desafio, pensar também numa oportunidade para nós, né, no caso brasileiro, é a questão da nanotecnologia, que a gente pode aproveitar. Hoje, né, na área do pré-sal, por exemplo, na indústria de óleo e gás, especificamente, isso tem sido bastante aproveitado. Pelo menos razoavelmente aproveitado. Há um potencial aí forte para a gente provocar mudanças radicais em várias áreas. Existem vários exemplos no pré-sal, né, de nanotecnologia usada para imageamento de reservatório, nanoaditivos, melhora a eficiência dos produtos químicos, na recuperação de poços de petróleo, né, por conseguinte na recuperação da produção. Então esse é um outro aspecto que eu acho que a gente tem que pensar em termos de avanço para a economia brasileira, né, de buscar áreas, né, de fronteira que possam lá na frente vir a trazer grandes mudanças em termos até do padrão tecnológico existente, né. Pensar também em termos dos veículos elétricos, é outra tecnologia que a gente está desenvolvendo. Está enviesado, lógico, aqui no setor de energia, tá? Mas em termos de veículos elétricos puros, aqueles efetivamente só com baterias, né? Ou a energia armazenada em baterias, os híbridos, híbridos em plug-in, né? Os híbridos se movimentam a bateria, e também você tem um motor de combustão interna para acionar as baterias, tanto para recarregar como também para poder fazer com que os veículos andem, tá? Além disso, a gente tem setores de pontos que a gente possa tentar aprofundar. O setor aeronáutico, né? O próprio setor petróleo, é outra questão. São setores importantes hoje em termos das encomendas, dos impactos tecnológicos, né? A gente tem que aproveitar, né, a complexa biodiversidade brasileira. Isso eu acho que é um ganho também, um potencial em termos de pesquisas, né? A área de biotecnologia, química, farmacêuticas, né? A questão da qualificação da mão de obra, mesmo qualificação das pessoas, eu acho que é uma questão também fundamental, um desafio que tem que ser feito, a ser colocado para o país. Ciências Sem Fronteiras é um exemplo. Crescimento, continuidade do processo de crescimento com inclusão social, certo? E também aproveitar a política de conteúdo local, né, e o próprio pré-sal, né? Não é algo fácil, é uma série de desafios a serem trabalhados na indústria brasileira, tanto no que diz respeito à questão de mão de obra. A gente ficou parado durante um bom tempo em termos de o setor naval é um exemplo dessa recuperação, dessa possibilidade de recuperação. Então há uma série significativa de desafios aí, né? A gente está explorando a 200 quilômetros da costa brasileira. Então, é necessidade de embarcações, plataformas, certo? Helicópteros de apoio. Onde a gente pode se inserir? Quais os ganchos que a gente pode aproveitar para tentar alavancar a indústria aqui no país, certo? Por fim, só chamar a atenção que esse movimento até de inclusão social, ele leva, né, ele engenra uma série de novos desafios também, né? A gente tem crescimento de frota, isso impacta, né, o país, impacta em termos ambientais. A gente não pode... A Petrobras também investe bastante nessa questão, né, está sempre atenta a essa questão. Para a gente é uma tendência consolidada a questão ambiental já, então a incerteza é o ritmo que ela vai se dar, né? Além disso, essa questão do crescimento da renda e da redução das desigualdades no país gera também efeitos na questão da mobilidade. Outro desafio é a gente pensar a mobilidade até diante das novas tecnologias, trabalho em casa, né? Home office, como é que o deslocamento das pessoas, como é que você faz em termos de investimentos públicos, como é que você trabalha para resolver essa questão. Bom, em linhas gerais, são esses os aspectos que eu tenho a falar. Obrigado. Segundo. Bom, puxa, tu tem... vou precisar mostrar algumas coisas aí. Eu não sei se... Começa pela energia, depois vai chegando nos bancos. Esse aparelhinho aí me permite passar aí? Permite. Quer sentar aqui? Não. Tá bom. Você acha que é melhor. Talvez. É melhor, né? Senta aqui, eu mudo de lugar. Aonde? Não, pode ficar. Eu acho que... Você tem não. Ele muda de longe. Ele muda de longe. Só essa tecnologia. Só precisa aprender. Mas ele é muito chique. É cheio de leve. Aí. Pagou o seu peso.
Obrigado. Tem dois aí. Bom, então, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo lá na Eletrobras. Tá? Primeiro, para quem não conhece, o sistema Eletrobras ou as empresas Eletrobras são formadas por esse conjunto de 16 empresas aí, entre empresas de geração de energia elétrica, transmissão de energia elétrica, uma binacional, que é Itaipu. Essa aqui que é o pontinho, isso. Itaipu binacional com Paraguai. Temos uma empresa de participações também, Eletropar. Todas as que estão com bolinha azul são empresas distribuidoras de energia, basicamente localizadas no norte e no nordeste do país. Somos um conglomerado de 16 empresas de energia, distribuídas por esse país. Somos a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Em dezembro de 2013, tínhamos um parque de geração de 43 mil megawatts, que corresponde a 34% da capacidade instalada do nosso país, e um conjunto de linhas de transmissão que perfaz um total de 57.300 quilômetros, que corresponde a quase 50% da malha de linhas de transmissão do nosso país. Então, temos um patrimônio significativo, somos esse sistema de energia elétrica que você pode ver aí, entre empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Né? Em dezembro de 2012, houve um momento, em setembro de 2012, houve uma ruptura muito grande que nos afetou fortemente, que foi a chamada Medida Provisória 579, transformada em lei em 2013, a Lei 12.783, que fez a antecipação da renovação das concessões de alguns empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica. Sem entrar no mérito aqui, isso causou um impacto significativo no sistema Eletrobras, que vinha de um resultado líquido em 2011 da ordem de 3 bi, alguma coisa, caindo em 2012 para 6,3 bi ou 6,9, e em 2013 6,3 ou 6,9. Eu nunca consigo guardar quem, mas enfim, são mais de 6 bilhões de reais de prejuízo em 2012 e em 2013. Então, diante dessa ruptura, a gente teve que se reinventar. E essa reinvenção, ela já começou lá em outubro de 2012, logo depois do advento da medida provisória, quando a gente percebeu o impacto que isso ia causar no conjunto das nossas empresas. E por aí foi, tá? Muito bem. Então, esse momento, em setembro de 2012, ele é decisivo no nosso planejamento estratégico. Então, só para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento sobre a nossa empresa, nós temos hoje um conjunto de mais de 150 sociedades de propósito específico, né, que são a forma que a gente utiliza para, vamos dizer assim, conduzir os nossos empreendimentos. Vai ficar difícil eu ficar falando aqui sobre isso, que não é também o objeto do nosso papo aqui, mas para cada uma das empresas que nós temos aqui de geração e transmissão, essa vertical, só de geração, essa aqui, a binacional Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, as de distribuição, norte e nordeste, a de participação e a nossa internacionalização, nós temos o conjunto de SPS, está vendo aqui, ó, de G, de T e o somatório de SPS para cada uma das empresas. Então, é assim que nós estamos hoje, tá? Não vou entrar no mérito aqui. Isso pode ser visto no relatório de administração do Sistema Eletrobras 2013, né, que está disponível no nosso website, tá? E só um pouquinho mais sobre a estrutura do capital. Nós somos uma empresa de economia mista, temos ações na Bolsa de Valores, né, tanto aqui, quanto em Nova York, quanto em Madrid. E temos o nosso acionista majoritário, está aqui, União. Né? O BNDES também aqui manda muito na gente, aqui, olha só, as ações ordinárias, o BNDES Par, BNDES, tá? Enfim, temos um conjunto de acionistas minoritários residentes e não residentes, no que diz respeito às ações com direito a voto, ações preferenciais também. Ou seja, nós somos uma empresa que tem que pensar muito em rentabilidade. Né? Muito bem. E aí, o que acontece? Com o advento da medida provisória,
a gente praticamente teve que reinventar o sistema Eletrobras. E essa reinvenção passou pelo quê? Passou pela revisitação do nosso plano estratégico, que era o 2010-2020, e aí nós começamos a revisitá-lo e começamos a construir, e estamos nesse processo de construção do plano estratégico do sistema Eletrobras 2015-2030. Nesse aspecto, ele bate aí com o da Petrobras, a gente está pensando até 2030. Né? E aí, a gente está pensando, segundo duas diretrizes. Apesar de todo esse processo causado pela medida provisória 579, a gente está calcado em duas diretrizes, que é a expansão sustentável. A gente quer pegar aquela quantidade de megawatts lá e aquela quantidade de quilômetros de linha de transmissão e praticamente dobrar até 2030. Ou seja, a gente quer continuar sendo, vamos dizer assim, o maior player de energia elétrica da América Latina, do Brasil, com certeza já somos e queremos continuar a ser. A gente não quer manter aquele market share lá que vocês viram, até porque é muito difícil. 34% do total do país em geração e 49,1% do total do país. Temos os nossos concorrentes aí, vamos dizer assim, se aproximando. Né? Mas a gente quer manter o quê? Como se diz, a liderança do market share na geração e na transmissão de energia. Okay? Então, como é que a gente está pensando isso? Até 2030, dobrar esse valor aqui, ó. Praticamente dobrar esse valor aqui em megawatts e a nível de quilômetros de linha de transmissão, praticamente dobrar. Aqui passa um pouquinho do dobro e aqui quase chega no dobro, até 2030. Okay? Então, essa é a nossa ambição. Tendo, então, colocada a nossa ambição, a gente, então, começa a trabalhar os cenários. Não é isso? Então, os cenários, eles levam em consideração o quê? O que a gente chama de condicionantes do futuro. Os condicionantes do futuro são quem? São aqueles fatos que a gente vai imaginar que vão acontecer, que a gente acha que já é uma tendência consolidada, os invariantes. Por exemplo, essa aqui é uma delas. Ó. A demanda de energia elétrica, independente do cenário que se crie nesse país, ela sempre vai crescer. Inclusive no horizonte de 15 anos que eu estou pensando, 2015, 2030. Então, o crescimento da demanda de energia elétrica, ela é uma invariante, ela é uma tendência consolidada. Existem certas coisas que são mudanças em andamento. Quando a gente pensa em cenários, né, o que a gente está tentando fazer? Descrever uma situação futura. E aí a primeira coisa que a gente pensa são os condicionantes desse futuro. Então temos as invariantes, aquilo que a gente acha que não vai mudar no horizonte. Temos as mudanças em andamento, aquilo que vai realmente mudar ao longo do horizonte. Por exemplo, a matriz elétrica brasileira. A matriz elétrica brasileira é um agente em mutação hoje. A predominância é a hidroeletricidade. Mas ela vai predominar até o final desse horizonte 2015-2030? Sim. Mas com esse percentual alto que nós temos hoje? Não. Todos acompanham aí na mídia o que está acontecendo com a questão da hidrologia. Nos últimos 84 anos, nunca houve uma seca tão grande como agora. Então, quer dizer, a gente tem que pensar nisso como uma mudança em andamento. O que vai acontecer com a matriz elétrica brasileira? Predominância da hidroeletricidade. Agora, quem vai complementar na base dessa matriz elétrica essa energia hidroelétrica? E aí, então, entra o quê? Os cenários. Quer dizer, nós temos um potencial de exploração hidrelétrica remanescente que está praticamente localizado no norte do país. Como que a gente aproveita esse potencial hidrelétrico? Né? Como a gente trata a questão ambiental? E mais, do potencial hidrelétrico remanescente, juntando aquilo que é realmente fácil ou menos difícil da gente aproveitar, vai sobrar aí em torno de 30 a 55 gigawatts. É muito pouco nesse horizonte. Então, como complementar essa matriz elétrica na base de tal forma a gente atender essa demanda que pode crescer, segundo o plano decenal de energia produzido pela empresa de pesquisa energética EPE, para o ano 2022, né? O último PDE que ela disponibilizou para o ano de 2022. Todo ano ela disponibiliza um PDE novo, né? Então, ela acha que a demanda vai crescer 4%. O mercado não acha tanto assim. Acha que vai crescer em torno de 2,9%.
a gente está tentando adotar aí um cenário alternativo que considere a média desses dois aqui. Tá? Agora, como então resolver essa questão da difícil exploração de escasso potencial remanescente da UHS, são as usinas hidrelétricas? Tá? Olha, eu posso, por exemplo, pegar a energia nuclear. Hoje nós temos 2 centrais nucleares aqui em Angra dos Reis, né? Angra 1 e Angra 2, tá certo? Angra 3 está sendo construído com 1.400 megawatts e existem estudos para se colocar mais 4 plantas de nucleares nesse país, em sítios no Nordeste e no Sudeste. 1.000 megawatts cada uma, né? A partir de 2025, 2027, 2029 e 2031. Existe a questão de térmica. Geração térmica pode ser a gás natural, desde que meu amigo Rômulo aqui me garante fornecimento de gás. Eu quero muito fazer térmicas a gás natural, porque é a menos poluente. Mas se não tiver jeito, eu vou ter que fazer alguma outra coisa. Os ambientalistas vão ter que escolher. Ou eu exploro o potencial remanescente lá de hidrelétricas do norte, ou então eu vou ter que começar a construir térmicas que pode ser a carvão, que pode ser a gás natural, que pode ser a biomassa, que pode ser, enfim. Eu prefiro gás natural, né? Eu prefiro biomassa. Eu posso estabelecer uma parceria com a Petrobras em biomassa também. Temos expertise, principalmente nas empresas Furnas e Chesf, tem uma expertise grande em geração a biomassa. Podemos estabelecer a parceria. Quero muito gerar térmicas a gás natural, porque eu complementaria bem aqui na base. E temos o carvão lá do sul do país, que apesar de não ser um carvão de muita alta qualidade, temos o quê? Temos a possibilidade de colocar, a cada 5 anos, 300 megawatts lá só de geração a carvão, que atenderia o sul do país localmente, até porque a energia lá do sul ela é importada de outras regiões do país pelo sistema interligado nacional. Então percebe que isso tudo que eu estou falando aqui são incertezas críticas? Tudo isso aqui são incertezas críticas relacionadas ao meu negócio de energia elétrica. Tá? E os nossos cenários, então, foram trabalhados aqui nessas 6 dimensões. Eu tenho mercado, competição, regulação, legislação, socioambiental, financeiro e novas tecnologias. Então, a análise de cenários do ambiente externo de interesse da Eletrobras para esse período 2015-2030 está mapeada aqui. Então, eu já falei aqui de maior participação de nuclear, a questão da eólica. Também estamos apostando fortemente no mapa dos ventos aqui do nosso país. Já somos o maior player de geração eólica desse país. Tá? Queremos muito e os nossos estudos mostram que depois da hidrelétrica, a eólica é a geração que mais vai crescer aqui nesse país. Já é a que mais cresce. Percentualmente, é a que vai abocanhar a maior fatia da matriz elétrica brasileira. Tá? Mas ela é complementar, ela depende do vento. Então, a gente não pode, vamos dizer assim, facilitar muito. Porque o que está acontecendo hoje? Todas as usinas térmicas desse país estão funcionando a pleno vapor, porque a hidrologia está muito desfavorável, os reservatórios estão num nível muito baixo, e aí a geração hidrelétrica, como nunca na história desse país antes, né, gerou tão pouco como ultimamente. Muito bem. Aqui já são algumas questões mais específicas, né? Como, na verdade, a energia ela é vendida através de contratos, eu vou ter uma grande quantidade de energia cujos contratos de venda vão vencer e eu vou ter uma possibilidade de vender essa energia descontratada num preço, talvez, bastante atraente, né? Porque o que está acontecendo hoje, né? Só falando um pouquinho também de outra incerteza crítica, que é o preço da energia elétrica no mercado spot, que a gente fala. Como, na verdade, as distribuidoras de energia, tipo Light aqui no Rio e outras pelo país, e mesmo as geradoras de energia não estão conseguindo honrar os seus contratos que foram feitos lá atrás, elas não conseguem gerar, as que geram e as que têm que distribuir não conseguem distribuir, elas têm que comprar essa energia no mercado à vista, no mercado spot. E aí estão pagando um preço que está acima de R$800 o megawatt-hora. Por isso que está essa ciranda financeira aí de empréstimos para socorrer distribuidoras e tal, essa questão toda. Muito bem. Então,
A questão da rentabilidade do setor, que tem caído nos últimos anos. O setor de transmissão de energia elétrica ele é regulado, então você já tem uma receita anual permitida, a RAP, que você ganha por operar o negócio de transmissão de energia elétrica. Novos entrantes no mercado através de geração alternativa, o Rômulo citou aqui, né? Nós temos, por exemplo, empresas chinesas entrando muito fortemente, principalmente no setor de transmissão de energia elétrica, State Grid, por exemplo, né? Leilões têm apresentado competição crescente. O processo de fusões e aquisições, né, merger and acquisition aqui, houve uma desaceleração, mas as oportunidades persistem. Incerteza sobre o futuro do processo de revisão tarifária aqui em geração e transmissão, na parte de regulação e geração. Patamar do PLD, que esse PLD é o preço da energia no mercado à vista. Tá? A questão socioambiental, a gente tem uma série de restrições para você conseguir as licenças necessárias para construir, para operar os empreendimentos de energia elétrica. Existe uma punição muito grande hoje para quem está atrasando na entrega das obras, né? A questão financeira, a expansão majoritária por SPS, como eu já mostrei naquele slide, a contínua predominância do BNDES como agente financiador, desenvolvimento de meios alternativos de captação, debêntures, etc. Muito bem. E a questão o terceiro condicionante do futuro, né? Tendência consolidada, mudanças em andamento e fatos portadores de futuro. Isso aqui são fatos portadores do futuro. A geração solar distribuída, quer dizer, a geração solar enquanto uma planta de geração de energia, está começando a decolar aqui no Brasil, certo? Os smart grids alterando o paradigma de operação das redes de distribuição, quer dizer, a inteligência na distribuição de energia, na medição de energia elétrica, né? E a exploração do gás de xisto com impacto no mercado, o tal do shale gas, que nos Estados Unidos já causa uma revolução, e aqui no Brasil, apesar de termos a 10ª maior reserva do mundo, ainda temos apenas o início desse processo. E aí, gente, mapeada essas 6 dimensões do nosso ambiente externo, a gente começa a falar um pouquinho sobre cada um deles, olha. É assim que a gente monitora, olha. Então, com relação... não vou falar sobre todos, né, mas só para vocês entenderem, olha. O cenário base, a gente está adotando, então, um crescimento da demanda 4% ao ano. Mas isso pode variar, a gente tem que monitorar. E a possibilidade disso acontecer é média, tá? É média. Então, a gente tem que monitorar essas variáveis aqui. Então, para cada um dos itens de cada uma daquelas 6 dimensões, eu tenho um conjunto de previsões futurísticas, né, que é o cenário base, mas como o futuro é imperfeito e indeterminado, eu tenho que monitorar essa variação. Então, as possíveis variantes estão todas colocadas aqui, e as variáveis que eu estou de olho nelas são essas aqui. Então, com isso, eu consigo, vamos dizer assim, fazer com que o meu futuro seja restrito ou circunscrito a um número finito de situações possíveis. Eu tento diminuir a incerteza do meu futuro, tá certo? Nas 6 dimensões, através das quais eu me propus a tentar pensar esse futuro, e à medida que isso aqui vai variando, eu vou alterando as minhas estratégias no plano estratégico, tá certo? Então é isso. Cada uma daquelas previsões de futuro, nas 6 dimensões, eu adoto um cenário base, que está com fundo azul, eu tenho possíveis variantes a considerar e as variáveis que eu tenho que monitorar em cada um deles. Certo? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Obrigado. Obrigada. Vou passar para o terceiro. Começou a rodada dos bancos agora. A gente tenta fazer isso dentro de uma corporação complexa, como a Caixa, provavelmente como as demais, e a gente vê um pouco de dificuldade nisso. Eu acho que isto é um ponto que a gente devia refletir mais, né? Acho que até o BNDES, que tem mais esse papel historicamente, pelo menos, de fazer essa reflexão, eu acho que também deve ter essa sensação. Outra coisa, você falou de máquina de gerar desigualdade, né? O Brasil está em construção e nós temos
várias questões, você citou 4, eu citaria a quinta, que é o sistema financeiro. Certo? Está dentro da sua? Tá bom. Eu acho que o sistema financeiro no Brasil é altamente concentrado, se concentrou nas últimas décadas, vem lá de basicamente 90 para cá, antes já, mas de 90 para cá com uma intensidade maior. Eu estou falando aqui de bancos comerciais, né? Hoje nós temos 4, no máximo 5 bancos comerciais no Brasil que são responsáveis pelo crédito no Brasil. Mas falando em desigualdade, a gente precisa pensar então quais são as formas de redução das desigualdades. Eu acho que este é o ponto fundamental. Como reduzir as desigualdades. O que eu vou falar aqui um pouco, quando eu recebi o convite para falar, eu fiz a minha, vamos dizer, pensamento veio incertezas críticas, né? Este ficou na minha cabeça. Olha, e vendo para a conjuntura hoje, o que a gente percebe? Que existe um pessimismo tão grande na sociedade que essas incertezas críticas me parece que bloqueiam a forma de você ver ou como você querer sair da crise. A crise está tão intensa, pelo menos assim diz a imprensa, assim diz os economistas, é outro problema, né? Quem é economista no país hoje são os economistas de bancos, né? É eles que falam. A gente aqui, do Instituto Celso Furtado, precisa falar mais, porque a gente só ouve esses caras, né? E isto, na verdade, criou este estigma. Olha, por isso que eu fiquei preocupado com a incerteza crítica. Bom, aí eu volto. Olha, a incerteza é o pano de fundo de qualquer planejamento. Ele existe, a incerteza, quer dizer, é claro, né? Ninguém consegue prever o futuro, e mais ainda, a economia é uma atividade que ela trabalha com a incerteza. E quando a gente faz o planejamento, e aqui a nossa Tânia nos explicou muito, porque ela também nos ajudou lá na Caixa a fazer o planejamento estratégico. Ora, é clássico a gente sentar e falar quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, como que a gente tem que, diante dessas incertezas, como a gente utilizar o que é forte na nossa instituição e melhorar o que a gente está fraco. E mais, olhar quais são as nossas oportunidades, porque é na crise que se demonstram aquelas instituições que têm maior capacidade de atuar na crise e sair melhor do que entrou. Não foi sempre assim. Os grandes conglomerados industriais não saíram da Segunda Guerra de crises. Então, eu acho que a gente tem que pensar a crise como uma forma de transformar aquela realidade. As ameaças são para a gente tentar pensar de que forma a gente pode superar essas ameaças. Não dá para a gente aceitar esse discurso que nós estamos ouvindo, que não é totalmente verdade, tem partes que sim, tem outras que não, que nós estamos numa situação de crise. Crise, sim. Nós estamos com 6 anos de crise econômica a nível internacional e o Brasil, se você analisar nesse período, teve anos que saiu muito bem, outros não, mas nós estamos, neste momento de crise, melhorando a nossa distribuição de renda, reduzindo a miséria e construindo um Estado que estava totalmente destruído quando a gente, vamos dizer, começou a trabalhar nesse modelo. Importante que se diga que a reestruturação da economia recente resolveu alguns problemas clássicos que nós tínhamos antes e que parece que se esqueceram. Quer dizer, quando se fala de inflação hoje, se fala que nós estamos atingindo a meta, o teto da meta. Quer dizer, mas será que ninguém se lembra das altas taxas de inflação do passado recente? Que 6, 7% não era nem no mês, era em 15 dias ou às vezes até em uma semana. Então, este problema, embora ele persista
e a gente precisa estar preocupado com ele, de certa forma, ele está dentro dos parâmetros, aquilo que a professora Conceição falou de manhã. A inflação, de certa forma, ela pode ajudar o crescimento, ela não pode sair de alguns limites. E isto, de certa forma, nós estamos conduzindo desta forma. Dívida externa, a gente acabou de assistir à palestra do Rangel, sempre foi a grande restrição da economia brasileira. Hoje nós temos problemas, não dizer que não temos, mas não são os problemas que eles analisaram naquele período. Finanças públicas, toda hora está saindo que o superávit primário não atingiu a meta, que não sei o que lá mais. Analise friamente os dados de endividamento público, e nós vamos verificar que, comparando com o passado não muito remoto, nós estamos numa situação muito melhor. E, finalmente, eu acho que este é o ponto que a gente deveria se aprofundar, é a retomada do planejamento estratégico do Estado. Este, sim, a gente está brigando e está tendo muita dificuldade de fazê-lo. Mas, mesmo assim, se a gente analisar a crise de 2008 para cá, que nós tivemos um ciclo de expansão até 2008, a partir daí a crise nos afetou em 2008, achávamos que era uma crise passageira, que a gente conseguiria sair dela com 1, 2 anos, isto não se realizou de fato. Não se realizou não só no Brasil, não se realizou a nível internacional. Nestes anos, nós adotamos, aí o Brasil adotou, políticas anticíclicas, com incentivo ao consumo, com aumento de gasto público e investimento. Criamos o PAC, um programa de aceleração de crescimento, fizemos Minha Casa Minha Vida, intensificamos o Bolsa Família, então, e teve uma série de outras medidas implementadas por diversas instituições, redução de impostos, incentivos a determinado tipo de investimento e etc. Neste ambiente, eu acho que é aí que eu trago um pouco o exemplo da Caixa. Neste ambiente de crise, nós já tínhamos visto o nosso planejamento estratégico em 2007, 2008, conseguimos resolver um problema da Caixa que era fundamental, que era: a Caixa deve ser um banco público ou um banco comercial? A Caixa deve participar do mercado competitivo com os bancos privados ou ela deve entrar em nichos que os bancos privados não atuam? A Caixa só deve ficar focada em programas sociais, em linha de crédito subsidiária e para promoção do desenvolvimento econômico e social? Essa discussão, a gente, no início das nossas discussões, nós negamos essa dualidade. A Caixa, para ser um banco que tenha relevância no mercado e exerça o seu papel público de banco público, ela tinha que ser os dois. Elas tinham que ter a parte comercial forte e uma parte de atuação social relevante para a sociedade brasileira. Neste planejamento estratégico também tínhamos alvo um pouco menor, de 2022, isso foi lá em 2007. Definimos também alguns alvos bem claros aonde nós gostaríamos de chegar. E revimos o modelo de gestão, que eu acho que era fundamental, adaptar esta estratégia de crescimento com a forma da gestão que seria mais apropriada para a gente atuar. Revimos isto também em 2011, colocamos na meta de 2022 alcançarmos a Caixa ser um dos bancos mais relevantes, estando nas 3 primeiras colocações. Isso para atingir em 1922. Ou seja, 2022. Me perguntaram outro dia aqui mesmo no BNDES, mas
Para que esta meta de ser o terceiro? É legal que a gente vai passar um banco importante aqui, mas por que isso é importante? Importante não é ser o terceiro, é que para chegar ao terceiro, você faz uma conta reversa. Eu estou aqui para chegar ali, eu preciso ter uma escadinha de várias atuações onde eu tenho menos relevância. E por que chegar em terceiro? Porque eu quero ter a relevância de ter influência no mercado. Se eu quero ter um banco público que pode, sim, atuar como agente de definição de políticas, eu preciso ter relevância. Se eu baixar a taxa de juros, os outros vão olhar e vão ter que seguir. Agora, se eu tiver 2% de market share, eu faço o que eu quiser, ninguém não está nem aí. Ou seja, nós queríamos tirar a Caixa do... Aquele é um banco café com leite, está lá, faz o que quer e a gente não se preocupa, para um banco líder de mercado. A Caixa, em 2008, ousou em dar crédito quando o sistema bancário contraía os créditos. E, com isto, nós crescemos a taxa de 2008 para cá a bastante elevadas. Por exemplo, tem um gráfico aqui, que pena que eu não trouxe para colocar, para vocês analisarem, o que faz uma crise bancária em relação à economia de um país. Em 2008, os bancos privados e os bancos privados nacionais e estrangeiros reduziram sua oferta de crédito de forma abrupta. Só não entrou em colapso o sistema de crédito no Brasil porque 2 bancos públicos, e provavelmente os demais também, entraram ampliando a oferta de crédito. Enquanto um banco privado ofereceu 6,7% de crédito a mais, cresceu a uma taxa anualizada de 6,7%, a Caixa cresceu a 60%, 62%. Isso em agosto de 2009. Em dezembro de 2009, a Caixa cresceu 56%, ou seja, a gente está dobrando de tamanho a cada 2 anos. E nesse período todo, são mais ou menos 20 e tantos trimestres, a Caixa liderou o processo de crescimento econômico. Hoje, na divulgação do primeiro semestre de 2014, a Caixa já é o terceiro maior banco. Então, nós antecipamos isto em 8 anos. A importância disso, eu acho, é demonstrar que se você acredita no seu planejamento e que você lê o cenário de forma propositiva, você verifica aonde tem as suas alternativas e as suas oportunidades, você vai crescer onde os outros vão reduzir. Tenho vários números aqui da Caixa, eu acho que eu não vou apresentar, e eu gostaria de colocar algumas coisas. Hoje a Caixa é um banco comercial, social, porque quase todos, a maioria dos programas sociais estão na Caixa. Bolsa Família atinge 22 milhões de pessoas. Minha Casa Minha Vida, nós estamos contratando 3 milhões de habitação. Isto significa a quantidade de domicílio de toda a cidade do Rio de Janeiro. E já entregamos 1.700.000 domicílios, que representam 2 cidades de Brasília, em termos de municípios. Esta significância nos possibilita a gente acreditar mais para frente. Qual seria o cenário para os próximos anos? É claro que ainda a gente vai ter que refletir muito isso. A conjuntura internacional ainda persiste com muita dificuldade, embora melhora um pouco num semestre, no outro nem sempre. Nós temos uma volatilidade maior dada às crises geopolíticas. A gente tem um crescimento fraco no PIB deste ano, mas a gente acredita que nós temos que verificar
a possibilidade de ter um novo ciclo de crescimento na economia. E nós acreditamos que isso seja puxado pelos investimentos, acho que o consumo não puxa mais o crescimento, e nós precisamos reestruturar o setor industrial brasileiro. E isto passa, do meu modo de ver, com as duas empresas que estão aqui, que é o ciclo de óleo, gás e energia. E infraestrutura, tanto infraestrutura urbana como mobilidade urbana. A gente tem inúmeros projetos a serem financiados, e a questão da infraestrutura de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Esta carteira da Caixa tem crescido muito, tanto que a gente já está começando a conversar que hoje nós somos meio BNDES também, temos uma carteira de fomento bastante importante. A gente tem recursos do FI, FGTS, que a gente aplica, tem recurso de Finisa, que é uma linha de crédito especial para longo prazo, e acreditamos que acreditar no Brasil fez com que a Caixa desse esse salto de desenvolvimento, salto de crescimento e relevância que tem que ter um banco público brasileiro. É isso. Obrigado. Bom, vamos terminando com o BNDES. Eu sou Francisco Eduardo Pires de Souza, assessor da diretoria do BNDES. E tenho trabalhado com os cenários BNDES. No atual ciclo de elaboração dos cenários do BNDES, primeiro, os nossos cenários são como os outros, quer dizer, a gente tem um cenário para o mundo, para o Brasil, e BNDES a partir desses dois cenários. No atual ciclo, a gente já elaborou cenários para a economia para o mundo, os cenários para o ambiente Brasil, e nesse momento a gente está exatamente tendo uma série de encontros com a equipe do banco, com a direção do banco, exatamente para discutir esses cenários de forma que os cenários sejam absorvidos pela instituição, senão fica uma coisa que fica no ar e não tem muita relevância. Mas nessa mesa de hoje, eu vou falar aqui não propriamente da obra acabada, dos cenários, esses que estão sendo discutidos nesse momento, isso aí, inclusive, vai ter disponibilizado até o final deste ano, mas eu vou falar de algo que tem a ver com as incertezas críticas, com as tendências e as incertezas críticas, ou seja, com aquilo que foi a base para a elaboração dos nossos cenários. É algo bem mais distante da realidade do BNDES, mas isso está, neste momento, sendo justamente misturado, analisado e processado pelo banco para fins do seu planejamento estratégico. Eu queria, antes de começar, dar uma palavrinha sobre uma questão metodológica, que, de certa maneira, já apareceu, acho que, de alguma maneira, aqui, principalmente na exposição do Rômulo, que é o seguinte, que a atividade de elaborar, desenhar cenários prospectivos é uma atividade que pressupõe que a gente se transcenda a realidade presente, transcenda a conjuntura atual e tente pensar, se descolar e pensar a possibilidade de futuros alternativos. Isso é uma coisa difícil, porque a gente até, por razões psicológicas, tende sempre, quando você começa a conversar com as pessoas, sempre tende a se prender no presente, na conjuntura, um pouco projetar a conjuntura presente no máximo, com variações pequenas, etc, etc. E a atividade de cenários não tem nada a ver com isso. Vamos libertar o nosso pensamento e pensar a possibilidade do novo. Por que isso é importante? Porque, frequentemente, na história dos países, na história do mundo, etc., ocorrem rupturas que fazem com que o futuro seja completamente diferente do passado. E essas situações não são tão infrequentes quanto a gente possa pensar. Se a gente for olhar a história da humanidade, pega os anos 30 da década passada, a Guerra Mundial que veio logo em seguida, se construiu um futuro
agora passado para a gente, né, totalmente diferente do que vinha sendo até então. Se a gente for pensar ao fim do sistema de Bretton Woods e a crise do petróleo, idem. Se a gente for pensar numa região, a União Soviética, pensa a União Soviética pré-89 e posteriormente a isso, para aqueles países, o mundo posterior não tem nada a ver com o mundo anterior, né, da União Soviética. E eu vou dar agora o exemplo de um país que eu acho muito relevante, inclusive pelo que eu vou falar depois, e tem um númerozinho que eu gostaria de mostrar para vocês, que ilustra bem o que eu estou falando. Estou me referindo ao Japão, está nesse quadrinho colocado ao lado dos Estados Unidos. Se a gente for olhar, o que aconteceu com o Japão durante 40 anos, praticamente, no início dos anos 50 a 1990, foi uma economia que cresceu, super dinâmica, cresceu a uma média de 6,4% ao ano. Era um candidato óbvio a ultrapassar, talvez, os Estados Unidos, ser o líder em vários aspectos da economia mundial. E, de repente, a partir do ano de 1990, estabeleceu-se uma ruptura. Daí para frente, até hoje, durante 25 anos, os últimos 25 anos, o Japão cresce a menos de 1% ao ano. Isso mudou completamente a importância do Japão no mundo, o significado da economia japonesa para o mundo e para os próprios japoneses, evidentemente. Aqui eu vou até dar um exemplo. Aqui essa curvinha aí mostra, digamos assim, um processo de aproximação do Japão em relação à economia americana, que vinha em pleno curso desde o início das décadas de 50 até 90. O Japão, aqui no início desse gráfico, que é 1955, era 15% da economia americana. Lá por volta de 90 era 41%. E de lá para cá, hoje o Japão é 28% da economia americana. Está perdendo claramente importância na economia mundial. Imagine-se no Japão, no final da década de 80, tentando pensar o futuro, projetar energia, demanda de energia, projetar, sei lá, qualquer outra coisa, planejar a economia, e o que veio a acontecer depois. Então, a capacidade da gente conseguir pensar que o diferente, que o profundamente diferente pode ocorrer, é muito importante. Isso tem a ver, então, com a atividade de cenarização. Claro que a gente vai fazer cenários de continuidade também, mas é preciso considerar a possibilidade do novo. A questão toda é o seguinte: como a gente identificar essas possíveis rupturas? Se elas estão por ocorrer ou não? A gente está mais num período de continuidade ou num momento de rupturas? Isso aí é um trabalho de prospecção sobre a realidade presente, em que nós temos que identificar aquilo que alguém já usou essa expressão, são fatos portadores de futuro, ou tendências emergentes com uma capacidade revolucionária em algum aspecto. Isso é um trabalho que exige uma equipe multidisciplinar, com muitas pessoas abertas para examinar esse tipo de questão. Aqui no BNDES a gente levou uns 2 anos fazendo isso. E nesse nosso trabalho, a nossa conclusão é que o potencial de ruptura de uma velha ordem, início de uma nova ordem, é muito maior no plano mundial do que no plano Brasil. No plano Brasil, na verdade, já aconteceram algumas rupturas importantes. Eu localizaria aqui o fim da ditadura, a transição para a democracia, a estabilização, o fim da alta inflação e hiperinflação, a alternância no poder, que passou a ocorrer a partir de 2002, 2003, etc. Antes e depois de 2003, e por aí vai. Então, o Brasil já aconteceram algumas coisas importantes, mas no mundo, eu queria destacar, e por isso talvez eu vou gastar um pouquinho de tempo, vocês me desculpem, eu vou gastar um pouquinho de tempo lidando aqui com um cenário mundial. Oi?
A segunda... Nós estamos presenciando, por quê? Porque nós estamos presenciando, nesse momento, uma situação muito especial. Estão ocorrendo algumas transformações importantes. Eu vou me referir aqui a 3 delas. Há 3 tendências emergentes que tendem a mudar o futuro. Quer dizer, não só emergentes, algumas delas já estão em curso, mas ainda estão tendo desdobramentos importantes. São basicamente tendências no plano econômico e tecnológico, mas outras importantes no plano político também foram consideráveis, mas que eu vou, porque não vai dar tempo, vou me limitar aqui às tendências econômicas. A primeira delas, a China já vem sendo um fenômeno importante, muito importante, pelo menos desde a década passada, mas agora eu acho que nós já estamos numa segunda etapa desse processo de ascensão da economia chinesa à condição de motor da economia mundial, com muitos desafios, trazendo muitas mudanças e muitas incertezas críticas. A primeira etapa, a da década passada, teve poderosos efeitos sobre a economia mundial, todos nós sabemos, né? A primeira delas mudou os preços relativos, barateou tremendamente os produtos industriais, isso até ajudou a manter baixa a inflação no mundo inteiro, nos países industrializados. Por outro lado, ao aumentar o preço das commodities, elevou o padrão de consumo dos países emergentes, provocou um enorme efeito expansionista no mundo, mas pôs em xeque a indústria em boa parte do mundo. A segunda etapa da década atual é cheia de incertezas, porque o modelo anterior se esgotou. E as autoridades chinesas estão tentando um rebalanceamento produtivo, o qual não sabemos se será ou não bem sucedido. Nós sabemos, sim, que existem diversos problemas graves, eu não vou mais me referir a elas, porque vários são conhecidos, só vou mencionar aqui a questão da dívida bruta chinesa, que é o governo, o setor privado, que subiu 70 pontos do PIB de 2007 para cá, o que mostra um processo de endividamento aceleradíssimo que pode gerar uma crise financeira. Me refiro a isso porque a crise japonesa começou, essa que eu referia como uma crise financeira. E, então, uma incerteza crítica em relação à China, se ela vai ter sucesso nesse processo que está sendo conduzido de forma muito cautelosa, de acordo com o plano quinquenal chinês, de rebalancear a economia e, digamos, crescer a 7,5% ao ano, que é o que se propõe, ou se nós vamos ter uma espécie de niponização da China, aquele fenômeno que ocorreu no Japão. Efeito sobre o mundo. Aqui, esse quadro aqui, que eu vou procurar descrever rapidamente, é o tamanho das economias em paridade de poder de compra da moeda. De acordo com os dados mais recentes do Banco Mundial, eu vou direto para a 4ª coluna ali, o tamanho da China hoje, 2014, em relação aos Estados Unidos, ela empatou, tá? Mais ou menos o mesmo tamanho da economia americana. O que significa, botando as taxas de crescimento chinês e do mundo, que a China está explicando mais de 1/3 do crescimento mundial atualmente. E a implicação para o futuro é o seguinte, eu fiz algumas simulações para mostrar o seguinte: se a China cresce a 7,5%, com uma situação boa para o resto do mundo, o mundo cresce a 4,2% ao ano nos próximos 15 anos. Se a China cresce 2,4%, depois podia explicar por que esse 2,4% e tal, mas é uma espécie de niponização, né, um cenário de crescimento baixo. Com o resto crescendo muito bem, o mundo baixaria de 4,2% para 3,2%, um ponto percentual a menos, quase 25% a menos. E se o resto do mundo é afetado pela China, o que obviamente ocorreria, o crescimento mundial então seria quase que a metade desse. Então a China pode fazer toda a diferença, se dar ou não dar certo o rebalanceamento chinês, o mundo crescer ao dobro ou
a metade em termos do cenário possível. A outra questão séria é a absorção do poderio econômico chinês nas instituições de governança mundial. Quer dizer, entrou uma economia imensa no mundo e o seu peso pode ser absorvido nas antigas instituições, através da China e ganhando participação, etc., ou através de uma constituição de uma arquitetura de governança, uma arquitetura financeira, etc., paralela. Nós não sabemos o que vai acontecer, isso é uma outra incerteza. Atualmente, o que a gente vê é o seguinte: estão sendo construídos mega acordos de comércio pelos Estados Unidos, com a Europa e com o Pacífico, a região do Pacífico, que estão excluindo a China. A China, por outro lado, está tomando as suas iniciativas, entre as quais a gente viu o Banco dos BRICS, o Fundo de Contingência, foram discutidos hoje, o Banco Asiático de Infraestrutura. Para onde é que isso vai evoluir? Isso aí é uma incerteza crítica, mas podemos ter um mundo mais fragmentado em termos de governança ou um mundo mais unificado, e essa é uma incerteza crítica do cenário mundial. Eu estou aqui com um problema, que meu tempo está indo e eu estou no início da minha exposição. Eu vou procurar aqui passar rapidamente. A segunda grande incerteza, o segundo grande fato portador de futuro, importante, etc., é a lenta e incerta de gestão da crise financeira internacional. E aqui eu queria dizer o seguinte: não é uma questão se vai recuperar um pouquinho agora, se vai... não é isso. Nós estamos diante de uma coisa, de um fenômeno muito maior do que isso. Vou tentar dizer por quê. Hoje, o PIB da Europa está ainda 2% abaixo do que era antes da crise, o dos Estados Unidos está um pouco acima, mas está também rateando. Mas o mais importante é o seguinte, que apesar da economia mundial ainda estar ou próxima, ou no fundo do poço, como no caso da Europa, ou muito próximo dele, como no caso dos Estados Unidos, e ainda rateando, já começam a surgir sintomas de bolha, que é um sintoma de superaquecimento, de crescimento excessivo, etc. Isso aí tem sido discutido por vários economistas e isso aí tem levado a uma discussão sobre se é possível crescer sem bolhas. Isso aí é basicamente o seguinte: é uma incerteza crítica, mais uma vez, se nós estamos diante de um processo de recuperação lento da economia mundial ou estamos diante de um fenômeno que vem sendo crescentemente discutido, denominado estagnação secular. O que é estagnação secular? Não quer dizer, os economistas que estão defendendo isso, todo o debate sobre isso, não quer dizer que não possa crescer de repente esse ano ou ano que vem. Quer dizer o seguinte, que quando cresce, cresce sob condições financeiras insustentáveis. Ou seja, está havendo uma expansão brutal de liquidez na economia mundial, taxas de juros negativas e nem assim a economia arranca. Então, se crescer um pouquinho nessas condições, quer dizer que em condições normais não cresce. É esse o argumento. Eu não estou aqui endossando inteiramente essa tese, não, mas que é uma tese que merece ser discutida, que coloca uma incerteza crítica, com certeza. O que tem a ver? Por que estagnação secular? Isso tem a ver com uma insuficiência de investimento na economia mundial. A economia mundial tem crescido, ou cresceu na década passada, que ela cresceu bastante. Tem o lado China, mas se a gente for olhar por o resto, foi o consumo americano que liderou o crescimento, fora a China. A China é aquele problema que a gente, do outro lado, é o consumo americano. Essa expansão brutal do consumo americano se deu, foi muito por cima do PIB, se deu com, a gente sabe hoje, tem sido muito discutido pelo Piketty, isso aí se tornou bastante divulgado, com uma piora na distribuição de renda americana, piora de longa data, vem piorando progressivamente. Então, como é que o consumo cresce tanto? Cresceu à base do crédito. E esse crédito, vou só mostrar para vocês meia dúzia de dados, o consumo passou de 58% do PIB para 69% do PIB.
Esgotou, não dá para ir à frente. Como cresceu tanto? Com dívida. Né? A dívida das famílias era 12% da sua renda, passou para quase 100% da sua renda. Então, as famílias estão com renda menor, mas se endividam muito. Então, isso é uma situação improjetável. Agora, o que você pode dizer é o seguinte, está havendo algum ajuste agora, o que não é possível pensar é que o mundo vai continuar crescendo, vai ter agora mais 25 anos de expansão com base nisso. Já não deu, já acabou esse processo. Então, ou a gente vai inventar um outro processo ou não vai dar. Do lado dos Estados Unidos, do lado da China, são outras questões que eu coloquei aqui. Então, a gente está num corner por dois lados. Há uma incerteza crítica por dois lados. Então, a esse ponto, eu vou terminar aqui só falando do mundo. Infelizmente, queria fazer uma análise semelhante para o Brasil. Existem também mudanças importantes no plano tecnológico, para mostrar que as 3 terremotos que estão sacudindo o mundo, China, Estados Unidos e agora a questão tecnológica. Não posso falar disso aqui, evidentemente, nem teria tempo. Eu só queria dizer o seguinte, existe uma quantidade enorme, o Rômulo aqui falou na parte de energia, foram falados aqui, mencionados vários dessas mudanças revolucionárias no plano tecnológico. Eu só queria mencionar um aspecto que nem faz jus à importância desse tema, que é o seguinte, apesar de tudo isso, a produtividade tem crescido pouquíssimo no mundo. Quase nada. Não é no Brasil, não é um problema. A gente tem falado muito, aí é a mesma coisa que uma coisa semelhante que você está falando, do Brasil nisso, o mundo não está crescendo, não está havendo crescimento de produtividade no mundo, está muito baixo. É óbvio que isso tem a ver com baixo crescimento, com a falta de investimento, porque uma boa parte do investimento, inclusive, é que traz a inovação tecnológica, vem junto com os novos investimentos. Né? Então, qual é a incerteza que a gente enfrenta em relação a isso? Ou a gente vai ter esse conjunto de inovações tecnológicas em gestação vai ser capaz de dar origem a um boom de investimento global, que os economistas aqui conhecem isso, a la Schumpeter, né? Um boom de inovação schumpeteriana, que vai contribuir para o aumento da produtividade e do crescimento, e aí você tem um crescimento liderado mundialmente pelo investimento, já não é mais dependente do consumo americano, etc., que não dá mais. Então, a gente pode ter isso. Ou a incerteza se a gente vai ter isso, ou se a difusão das inovações, o aumento de produtividade, todas essas promessas das novas tecnologias vão ficar inibidas por uma economia que, permeada por incertezas, tem baixa disposição a correr riscos e a investir. O que pode acontecer no mundo fragmentado, multipolar, conflituoso, etc., etc. Daí que a nossa grande incerteza crítica no cenário mundo, eu vou pular tudo isso, é se a gente vai ter um mundo organizado, com boa governança, liderança compartilhada, ou um mundo multipolar, conflituoso, fragmentado, etc., etc., caso em que a incerteza persistirá e provavelmente o mundo vai crescer muito pouco e isso vai ter um impacto muito grande sobre o Brasil. Eu tinha uma análise análoga para fazer da economia brasileira, infelizmente, eu me estendi demais já na primeira parte. Obrigado. Vou estimular a fazer na hora do debate. Tá bom. Bom, gente, está aberto, então, o debate. Podem começar aí pela provocação a Francisco, se quiserem. Momento de inibição geral. Mauro Sá, da Federal do Amazonas. Eu gostaria de saber como está sendo o uso, se estão usando roadmaps dentro do processo de planejamento estratégico, uma prática comum em algumas companhias, grandes companhias.
Outra dúvida é como tem sido incorporado alguns estudos de cenários amplos que remetem a questões que vão de clima, a questão ambiental, etc., uma vez que eles são geralmente de longo prazo, geralmente pega esse prazo de 2030, né, que é o prazo que alguns põem como do bônus demográfico brasileiro, e como isso tem sido incorporado. Uma curiosidade, eu baixei gratuitamente um programa que é o do International Future Studies. Ele traz projeções até 2100, né? Uma loucura, tal, tudinho. Eles trabalham um cenário base e 4 dimensões para projeções, né? Uma mais sustentável, outra foco mais econômico, outro foco mais político e tal. É saber se há uso desse instrumental também por parte dos atores aqui da mesa. Diz teu nome que o pessoal está gravando, tá? Boa tarde. Boa tarde, sou Roberto Jefferson, de Campina Grande, Paraíba. Não queria aqui fazer uma observação e também uma pergunta, né, em relação primeiro, parabéns a toda a mesa, né, a professora Tânia, a apresentação da Eletrobras, né? Me parece que a questão socioambiental é colocada como um problema e não como parte, né, de uma solução do pensamento estratégico a longo prazo, né? No início desse mês, a Universidade Católica de Brasília, junto com a CNBB e outras organizações da sociedade civil brasileira, realizaram um fórum sobre energia, né? Energia no século XXI. E a agenda lá colocada e muito discutida parece que me vai numa outra direção do que a Eletrobras está pensando e propondo, né? Então, como toda essa questão da sustentabilidade, das mudanças climáticas, o licenciamento ambiental, que me parece que é mais o problema do que... e como já na elaboração dos projetos, né, a questão ambiental e o impacto social também, se isso já é levado em consideração, porque aí vem o licenciamento e tem que se adequar ao licenciamento. Então, tem questões que, a meu ver, no campo da sustentabilidade, né, me parece que não... Era isso que eu queria colocar. Vou trabalhar com os bloquinhos, tá? Para não virar ping-pong. Pode ir, Aristides. Boa tarde, Aristides Monteiro, do IPE. Do conjunto das apresentações, obviamente que tem especificidades, porque as empresas estão imersas em seus setores, vamos chamar assim. Então, elas têm recortes para as observações dos cenários. Uma pergunta que eu faço, talvez você tenha mexido mais nisso, incerteza crítica. Como é que cada um de vocês, em particular, pensando na Petrobras, como é que cada um de vocês vê, ou se viram exatamente, o mercado financeiro como uma incerteza, como uma ameaça? Eu estou imaginando o momento recente de que a Petrobras, como uma empresa, vamos chamar, pública, nacional, com todos esses valores que ela carrega, ela resolveu realizar um percurso de investimentos e de estratégias que se contrapôs àquilo que o mercado queria. E ele puniu fortemente no último ano, desvalorizando ações, depois retomando, mas desvalorizando profundamente. Isso ficou claro no noticiário econômico, né? Então, se vocês, de algum modo, já percebem, já colocam isso nas incertezas críticas, quer dizer, o mercado financeiro, tem sido visto correntemente apenas como uma fonte benigna de capitais para o crescimento das empresas, ele também pode ser uma fonte de grande incerteza, principalmente para a empresa pública. Ali, ó. Mais um.
Meu nome é Sebastião Soares. Hoje eu estou no Clube de Engenharia, no Conselho Diretor do Clube de Engenharia. Eu queria fazer uma reflexão e uma indagação à mesa, especialmente também à professora Tânia, sobre a importância que tem a visão de longo prazo. Que projeto nós queremos para o Brasil nos próximos 50 anos? Como é possível se pensar num planejamento estratégico desta mesa, das empresas que estão nesta mesa, que são o cerne deste país, sem ter uma visão de longo prazo que a sociedade brasileira quer? E como construir esse projeto de longo prazo de forma que ele venha a ser um projeto hegemônico, apropriado, defendido e controlado pela sociedade brasileira? Professora Doris, Universidade de Brasília. A minha colocação, especialmente para o último palestrante do BNDES, que deixou, estou levantando a bola, né, nesse cenário de liderança compartilhada e multipolaridade conflituosa, como é que vê o Brasil e colocando mais, quer dizer, como é que se vê o Brasil num cenário de atualidade, de caminhar para um novo desenvolvimentismo que seria um objetivo dessa reunião. Quer dizer, os cenários possíveis que ele vê e em que medida isso se coloca realmente na perspectiva de alguma orientação diferente para o desenvolvimento, que não precisa ser em 50 anos, talvez, mas com perspectiva futura estável. Mais alguém? Então, eu vou dar uma rodadinha e, se der tempo, a gente volta. Tá? Começando por você, tá? Contrário agora. Bom, sobre a questão... Tá ligado? Não, só vai falar isso. Sobre a questão da financeira, né, da incerteza crítica, o mercado financeiro como ameaça, né? Isso é uma questão que no BNDES é muito discutida em termos dos nossos cenários lá. Está sendo discutido essa semana lá, a partir desses cenários. Eu vou olhar aqui, eu só pude apresentar os cenários para o mundo, mas só olhando os cenários mundiais, um cenário esse de liderança compartilhada, de governança mundial, economia mundial crescendo, provavelmente seria um cenário de maiores fluxos financeiros, maior movimento de capitais, fluxos financeiros internacionais, etc. Neste cenário, nos parece que o sistema financeiro privado teria uma participação maior, até por funding de longo prazo, etc., no sistema financeiro nacional. Como o BNDES atuaria, isso é uma coisa que está sendo discutida. Eu não vou aqui antecipar isso, uma coisa que está... Qual seria, digamos assim, o papel do BNDES neste mundo? Outra coisa seria esse mundo esse mundo mais fragmentado, conflituoso, etc., que é um mundo crescendo muito menos, então muito mais demandante das ações do setor público, em particular do sistema financeiro público. O papel do BNDES, nesse caso, seria um papel, não é só uma questão de dimensão, mas qualitativamente diferente. Então, essa acho que é uma questão central para o BNDES, para as outras instituições também. No que se refere à pergunta sobre como vê o Brasil nos dois cenários, nos cenários externos, né? Eu acho que para a gente pensar o Brasil, eu não vou desenvolver isso agora, mas acho que uma questão importante é o seguinte:
de um lado, a gente avançou muito, né? Nos últimos... Isso já vem de muito tempo. Eu estava falando aqui da abertura democrática, do fim da ditadura, a democracia, a estabilização, o fim da alta inflação, estabilização. Depois nós tivemos uma inclusão social importantíssima também, da qual já se falou aqui. Isso gerou um mercado interno muito... Então, nós temos um potencial muito grande aqui no Brasil, econômico, inclusive, né? E, por outro lado, a gente olha, nos últimos anos, um desempenho bastante aquém daquilo que a gente gostaria e esperaria, né? O crescimento do PIB muito baixo, a inflação não é dos anos 70, mas é uma inflação que é alta por baixo crescimento que a gente está tendo. E o déficit em conta corrente que chegou... Nós tínhamos um superávit de conta corrente há alguns anos atrás, hoje estamos com um déficit de quase 4% do PIB, que é uma coisa incômoda também. Por que isso está acontecendo? Então, eu acho que o conflito entre essas duas coisas é algo que a gente precisa pensar, refletir, e eu acho que isso é uma chave para a gente pensar os cenários daqui para frente. Eu acho que se a gente souber superar isso aí, as nossas oportunidades são enormes, e acho que isso tem a ver com um projeto para o Brasil de que... Porque, ao formular as políticas, uma coisa importante é o seguinte: a gente vai ter que sacrificar coisas e fazer escolhas. E para fazer escolhas, ou a gente tem um projeto, ou a gente não faz. A gente vai acabar a nossa política sendo uma colcha de retalhos. Eu acho que essa capacidade que nós temos de organizar essa sociedade politicamente, de ter um projeto, etc., é fundamental nos dois cenários. Porque mesmo que você tenha uma economia muito boa, próspera, não sei o quê, se a gente tiver um país desarticulado, sem plano, sem nada, o que a gente vai acontecer é o seguinte: nas fases de maré alta a gente vai muito bem, e na maré, quando vier uma crise a gente não vai estar simplesmente preparado para enfrentar a crise, vamos ficar com uma economia super volátil, etc, etc. Então, é importante, tanto inclusive no cenário bom, no cenário ruim nem falar, né? Então, é isso. Estou voltando. Bom, acho que o colega colocou muito bem a questão do planejamento, da visão de longo prazo. Eu acho que isto realmente é o que falta. Quer dizer, a gente ter claro exatamente quais são as perspectivas e o que a gente pode contribuir com cada uma das instituições que estão aqui presentes. Acontece que essa visão de longo prazo ela tem que ser construída dentro de uma metodologia, de um planejamento de Estado. Quer dizer, este que é o ponto que eu acho. Não cabe aqui, quer dizer, a gente pode colaborar e a gente tenta suprir isso em cada uma das instituições. Mas se não tiver uma coordenação, se não tiver quem concentre isto e quem discuta e quem coloca quais são as prioridades, ouvindo exatamente todos os segmentos da sociedade, a gente não tem esta possibilidade de fazer em cada uma das corporações. Então, esta visão de longo prazo e este planejamento de Estado que a gente perdeu e que estamos tentando reconstruir parcialmente, ainda falta muito para a gente construir isto. Isto, de certa forma, poderia, eventualmente, você contrapor um pouco a questão da dificuldade que a gente vê do ponto de vista internacional, né? Quer dizer, a gente precisa estar um pouco melhor estruturado para a gente enfrentar uma incerteza muito grande e uma volatilidade no mercado internacional. Do ponto de vista das incertezas críticas, do ponto de vista da Caixa, da instituição, acho que uma coisa que fica claro: nós não temos mais a capacidade de crescer quanto nós crescemos nos últimos anos. Quer dizer, a capacidade hoje, a dificuldade hoje é a questão de funding. Quer dizer, então hoje
a gente disputa funding a nível do mercado nacional, existe dificuldades de você ter os recursos necessários para a expansão do crédito, já estamos acessando o mercado internacional, mas acredito que esta questão ainda não está resolvida do ponto de vista de você ter um crescimento contínuo de longo prazo. Bom, gente, eu estou sendo pressionada a terminar a mesa, então vou ver se um dos três aqui ainda quer falar e eu vou fazer o fechinho final, tá? Bom, se eu pudesse responder meu amigo ali, gostaria. Então, em primeiro lugar, eu cometi uma gafe porque eu não agradeci o convite para participar do evento, então muito obrigado. Em segundo lugar, reparado o erro, eu peço perdão se houve uma impressão de que nós estamos aqui na Eletrobras com aquela coisa de, vamos dizer assim, encarar o meio ambiente como uma ameaça. Então, não é nada disso. A Eletrobras se orgulha de ter o diferencial de 89% de geração de energia limpa, um dos maiores do mundo. E em 2019 a gente quer chegar em 91% de geração de energia limpa, sem emissão de gases de efeito estufa. E o nosso plano estratégico está sendo revisitado, a visão, era 2010-2020 nosso plano. A visão 2020 era ser o maior sistema empresarial global de geração de energia limpa, que é o quê? Geração de energia limpa sobre energia total gerada, certo? Bom, nós estamos revisitando esse plano e não queremos nunca perder esse nosso diferencial de geração de energia limpa. Então, a nossa visão, ela para 2030, é nos colocarmos entre os 3 maiores geradores de energia limpa, entre as 10 maiores empresas de geração de energia elétrica em valor de ativos e capacidade instalada. Então, assim, nunca a gente quer perder esse referencial, esse diferencial, melhor dizendo, de geração de energia limpa. A questão é aquela questão do potencial remanescente que nós temos de hidroeletricidade. A gente tem que aproveitar esse potencial, porque senão nós vamos ter um problema de atendimento da demanda de energia elétrica no nosso país. Como aproveitar de tal forma que o licenciamento ambiental, que é totalmente necessário e muito bem feito, seja mais desburocratizado. É essa a mensagem que eu quis passar, entendeu? A desburocratização do processo de licenciamento ambiental, da emissão de todas as licenças, licença prévia, EA, RIMA, etc., de tal forma que o atraso de obras não seja comprometido por isso. Porque os órgãos reguladores estão realmente muito punitivos em relação ao atraso de obras. Quem está muito atrasado não pode participar majoritariamente nos leilões de energia elétrica. Então, existe essa questão para ser resolvida. Então, é nesse aspecto que a mensagem que eu quis passar foi nesse sentido. Vamos dizer assim, se eu causei uma percepção de que o licenciamento ambiental é uma ameaça, não. Mas a gente tem que considerar a inserção da matriz da geração térmica na matriz elétrica brasileira, porque só hidroeletricidade nós não vamos conseguir atender a nossa demanda. Rômulo, quer falar uma coisinha? Tinha até 2 perguntas diretas, mas eu até para não rapidinho, vai. Senão me disponho a responder. Eu vou falar uma frase. Aí eu também, eu posso responder. Vou encerrar com uma frase. Só lembrar que essa questão do sistema financeiro, não sei quem fez a pergunta, nós levamos isso como incerteza crítica, e para cada cenário, nós temos 4 cenários dentro da Petrobras. Para cada cenário, a gente trabalha com uma determinada estrutura do sistema financeiro, certo? Então, inclusive em termos de maior uma volta aqui em termos de menor regulação, em outros com maior regulação, e em cima disso a gente vê os impactos sobre a empresa e, por conseguinte, até em termos de estratégia. Outra questão só, a colocação do colega, realmente é importante, questão do planejamento, a gente considera isso fundamental, temos planejamento do país, mas quando a gente faz cenários também, a gente tem que pensar nessa ferramenta com a possibilidade de você ter lá na frente um futuro, uma possibilidade futura em que essa visão de longo prazo ela não prevaleça. Então a gente trabalha dentro dos cenários, dos nossos 4 cenários, com cenários em que essa visão é mais preponderante, ou seja, o país pensa a longo prazo, faz projetos de longo prazo e vê os impactos disso da Petrobras. Como também a gente pensa ou trabalha com cenários em que a visão curto-prazista, né, ou aquela ideia mais imediatista prevalece em detrimento de uma visão de longo prazo. Tá? O máximo eu coloco à disposição aqui para tirar as dúvidas ao fundo. Bom, gente, vou tentar sintetizar o que passou aqui.
dizendo o seguinte: ficou muito claro em várias exposições que a gente está diante de incertezas críticas mundiais de grande profundidade. Acho que a tua fala até sistematizou a dos demais, né? E vou transformar. Outra coisa que passou é o esforço das nossas principais empresas de tentar, a nível de cada setor onde elas têm responsabilidade, olhar para isso e se colocar, né? E ficou o grande buraco, que é a pergunta de Sebastião, né? Como é que a gente faz isso sem ter um projeto de longo prazo para o Brasil? Então, talvez a mesa pudesse transformar a tua pergunta numa proposta. Era refundar o Ministério do Planejamento do Brasil. Nós fomos capazes, a mesa da manhã hoje mostrou que em outras condições nós fomos capazes de, com pequenas assessorias, construir projetos de longo prazo. Hoje a gente tem muito mais meios. O que é que a gente fez? Transformou o Ministério do Planejamento no Ministério da Gestão, no máximo do médio prazo. E aí tem um problema na Constituição Federal. Nós fizemos a mudança da ditadura para a redemocratização no meio de uma crise aguda do setor público brasileiro. E aí o máximo que se podia usar naquela época era prensar num PPA. Então isso é uma das nossas grandes dificuldades hoje. Talvez o Congresso pudesse propor que a gente precisa refundar o Ministério do Planejamento do Brasil. Muito obrigada.